Olá, professora Ana Cristiane. Eu sou o René, acadêmico do terceiro período do curso de Direito. Boa tarde. Então, professora, a primeira pergunta, a primeira questão, ela pede para a gente elencar os princípios do direito processual. Aí eu fiz uma pesquisa e vou passar para a professora um pouco do que eu li. Princípios gerais do processo civil. Dentro da teoria geral do processo civil, nós temos os princípios gerais do processo civil na Constituição Federal devido ao processo legal. Nós temos a isonomia, também, o contraditório, a anafastabilidade de controle jurisdicional, a imparcialidade do juiz, a publicidade dos atos processuais, o duplo grau de jurisdição e a duração razoável do processo. Os princípios infracionais que a pesquisa trata são o dispositivo, a persuasão racional, de livre convencimento motivado. Temos a oralidade, a boa-fé e a cooperação. Daí vai os princípios constitucionais, tirado do artigo 5º, devido ao processo legal. Processo legal que é o princípio que constitui a base de todos os demais, gênero do qual os outros são espécies. Ok? O princípio obriga que se respeitem as garantias processuais e as exigências necessárias para a obtenção de uma sentença justa e célebre. Temos agora a isonomia, no artigo 5º, caput E, primeiro da CF, artigo 7º, CPC. O que é isonomia? Isonomia é a necessidade de dar às partes tratamento igualitário em relação ao exercício de seus direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais. Precisa, então, que tenha-se igualdade, seja substancial, não formal. Isto é, trata-se os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Diferente uma coisa da outra. Para reequilibrar essa situação, a relação à lei consagra uma série de medidas protetivas à parte mais vulnerável, no caso o consumidor, por exemplo. Da desigualdade formal advém a igualdade substancial. Dois exemplos podemos citar que são a assistência judiciária, que permite a quem não tem condições econômicas valer-se da assistência jurídica gratuita. É um direito. E os privilégios de prazo, recebidos pelos escritórios de prática jurídica, das faculdades de direito também, reconhecidas na forma da lei, amparados pelo artigo 186 CPC. O artigo 186 diz o quê? Que a Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as manifestações processuais. O disposto do caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de direito, reconhecidas na forma da lei, e as entidades que prestam assistências jurídicas gratuitas em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública. Agora vem o contraditório. Artigo 5º. Também artigos 9º e 10º CPC. O contraditório, ele exige que se dê ciência ao réu da existência do processo e às partes dos atos que neles são praticados. As partes têm o direito de ser ouvidas e também de expor ao julgamento a sua argumentação. Eles serão ouvidos também, nesse caso. Há uma diferença entre o contraditório no processo civil e no penal. Neste é preciso a defesa suficiente e técnica, sob pena da nulidade. Naquele, a menor amplitude, se a parte não desejar defender-se.
Não cabe ao juiz forçá-la. Também não há ofensa ao princípio do contraditório na concessão de liminares inaudita altera parte, pois elas pressupõem situação de urgência apenas postergam o contraditório sem suprimi-lo. Também não há ofensa na produção de sentença de improcedência liminar do pedido. Artigo 332 CPC. Não se justifica que o processo prosseguisse quando já se sabe qual será o resultado. Além disso, o réu não sofre nenhum prejuízo. Isso é bom. Outra questão relevante ao contraditório é o da prova emprestada, que consiste em trazer a um processo prova que tenha sido reduzida em outro. A prova deve ser realizada sobre o crivo do contraditório, cientificando a outra parte e dando-lhe oportunidade para manifestação. Por isso, a prova emprestada não pode ser utilizada a menos que as partes dos dois processos sejam as mesmas, ou se aquele que não participou da produção de prova no processo anterior concordar com o seu uso. A exemplo disso, um acidente de trabalho. O trabalhador acidentado pode postular um benefício acidentário em face do INSS e, simultaneamente, buscar a indenização do patrão que tenha agido com culpa. Em ambas as ações, há necessidade de produção de prova pericial médica que apure a extensão da incapacidade da vítima. Como as partes não são as mesmas, então, sendo em uma o INSS e o trabalhador em outra, o patrão está em outra e o trabalhador, o patrão deve consentir com o uso de prova emprestada da ação com pedido incidentário. No entanto, caso a prova seja desfavorável ao trabalhador, o patrão não precisa de seu consentimento para produzir prova emprestada, já que o trabalhador participou da outra ação. Inafastabilidade do controle jurisdicional. Artigo 5º. A inafastabilidade do controle jurisdicional proíbe que a lei de excluir da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Garante a todos o acesso à justiça para postular e defender seus interesses por meio do exercício do direito de ação, obtendo pronunciamento judicial. Esse direito sofre limitações, que não o ofendem, de ordem processual. Quem não tem legitimidade ou interesse é carecedor de ação e não receberá no judiciário resposta de acolhimento ou rejeição de sua pretensão. Não se impõe, no entanto, restrições que diferem o acesso à justiça e não sejam de ordem processual. Não é lícito, por exemplo, condicionar a garantia da ação ao esgotamento das vias administrativas, salvo a hipótese do artigo 217 da CF. O artigo 217 diz o quê? Que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como o direito de cada um observado. O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições desportivas, após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva, regulamentada em lei. Próximo, imparcialidade do juiz. Artigo 5º da CF e artigos 144 e 145 da CPC. A garantia do juiz natural impede que as partes possam escolher o seu critério. O julgador que irá apreciar a sua pretensão não há escolha do juiz de acordo com o arbítrio e a vontade das partes. A causa deve ser apreciada por órgão judicial que já exista no momento no litígio e que tenha sua competência prestabelecida pela CF e por lei.
não se constituem ofensas ao princípio da imparcialidade do juiz a possibilidade de modificação de competência estabelecida em lei, como a conexão e a alteração de competências, a competência absoluta ou por supressão do órgão jurisdicional. Artigo 43 CPC. E o que diz o artigo 43 da CPC? Ele determina-se competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito, ocorridos posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judicial ou alterarem a competência absoluta. Próximo, publicidade dos atos processuais. Artigo 5º da CF e artigos 11 e 189 do CPC. A publicidade é necessária para que a sociedade possa fiscalizar seus juízes. Preserva-se com isso o direito à informação. No entanto, quando houver interesse público envolvido ou quando a divulgação possa trazer danos às partes, justifica-se a imposição e de restrições à publicidade, que não se aplicam às partes do processo e a seus procuradores. Duplo grau de jurisdição. Isso ocorre porque não há na CF exigência expressa do duplo grau de jurisdição. O princípio decorre do sistema constitucional, que prevê a existência de tribunais que julguem recursos, dentre eles a possibilidade de que as decisões judiciais venham a ser analisadas por um outro órgão, assegura que essas, quando equivocadas, sejam revistas, o que impõe o juiz de maior responsabilidade. Também existem diversas hipóteses em que o duplo grau não ocorre, como os casos de competência originária do STF e os em que o tribunal possa apreciar o mérito. Vejamos o artigo 1013 do CPC. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Então, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: primeiro, reformar sentença fundada no artigo 485, decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Princípio da razoável duração do processo. Artigo 5º da CF e artigo 4º do CPC. O princípio da razoável duração do processo diz que um dos entraves mais problemáticos ao funcionamento da justiça é a demora no julgamento dos processos. Todos sabemos disso. O princípio de razoável duração do processo é dirigido ao legislador, para que editem leis que não atravanquem e que acelerem o andamento do processo. Ao administrador, para que cuide da manutenção dos órgãos judiciários. E aos juízes, que devem diligenciar para que o processo caminhe a uma solução rápida e perfeita. Busca-se uma obtenção dos melhores resultados com a máxima economia de esforços, despesas e tempo. Um exemplo é a adoção das súmulas vinculantes. O artigo 1048 do CPC estabeleceu prioridade de tramitação para processos em que a parte ou interessado é maior de 60. Artigo 1048. Terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos judiciais. Primeiro, em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, ou portadora de doença grave. Princípios infraconstitucionais. Dispositivo. Artigo 330 do CPC. Mesmo nos processos que versam sobre interesses disponíveis, há sempre um interesse público subjacente. Assim, a iniciativa da investigação dos fatos e produção de provas segue o processo penal.
o princípio inquisitivo que busca a verdade real e dá ao juiz a capacidade de conduzir a produção de provas, não sendo mero espectador. Já no processo civil, a busca era pela verdade formal do princípio dispositivo. O juiz ele decidia de acordo com os elementos introdutórios trazidos pelas partes, não tendo poderes para determinar outras provas. Na atual dinâmica do processo civil, amplia-se as capacidades do juiz, que devem ter participação ativa, indeferindo provas impertinentes e desnecessárias e determinando as que pareçam necessárias para um julgamento mais justo. Isso está no artigo 370, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Não se pode mais afirmar, portanto, que o processo civil seja genericamente regido pelo princípio dispositivo. No que toca à produção de provas, mais vale o princípio inquisitivo, tendo o magistrado a possibilidade de investigar e determinar livremente as provas que entender pertinentes. No entanto, o atual CPC ele também dá muito mais amplitude à dispositiva ao permitir, nos processos que adquirem a autocomposição, que as partes convencionem mudanças ao procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa. Persuasão racional. Artigo 371 do CPC. Não há uma hierarquia de provas. O juiz apreciará a prova observando que conste dos autos, mas, ao proferir a sentença, deve indicar os motivos que lhe formaram o convencimento. Isto surge da necessidade de controle de atividade jurisdicional. Artigo 371 mostra que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Há divergências doutrinárias no tocante ao artigo 489, que especifica os elementos essenciais à fundamentação de seu convencimento. Artigo 489. São elementos essenciais de uma sentença. Os fundamentos em que o juiz analisará as questões de fato e de direito. Não se considera fundamental qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de auto normativo sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos do processo capazes de, em tese, afirmar a conclusão adotada pelo julgador. Se limitar a invocar precedentes ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou procedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso, em julgamento ou a superação do entendimento. Existe tese de que essas especificações cerceariam o livre convencimento motivado assegurado ao juiz pelo artigo 93 da CF, sendo inconstitucionais. É evidente, no entanto, que não há cerceamento e sim especificação das motivações já previstas no livre convencimento motivado. Há toda uma discussão nesse respeito, movimentada pela
magistrados mais preguiçosos do país. Oralidade. Artigos 139, 370, 456 do CPC. Com a evolução do princípio, a oralidade passou a significar a necessidade de o julgador aproximar-se o quanto mais possível da instrução e das provas realizadas ao longo do processo. O julgador deve colher diretamente a prova e estar pelo contato direto que manteve com as partes e testemunhas mais apto a julgar. Artigo 456 diz: o juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. No mesmo sentido que fala o artigo 456, a recente lei 11.719/2008 introduziu o princípio da identidade física do juiz no processo penal, acrescentando o parágrafo 2º no artigo 399 do CPC, que diz o seguinte, o artigo 399. CPP, aliás. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público, se for o caso, do querelante e do assistente. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Também decorre do princípio da oralidade a concentração da audiência. Esta deve ser una e concentrada, a fim de que a colheita da prova oral gere uma visão sistemática dos fatos. A audiência una é regra da Justiça do Trabalho, conforme o artigo 849 da CLT, e que diz o seguinte: a audiência e julgamento será contínua, mas se não for possível, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz presidente marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independentemente de nova notificação. Agora, a boa-fé. Artigo 77, 80, 322, parágrafo 2º e 489, parágrafo 3º do CPC. A boa-fé está associada à lealdade processual e à necessidade de respeito a todos aqueles que participam do processo. O CPC atua e eleva a boa-fé à categoria principiológica, de forma fundamental, do processo civil. Seu artigo 80 enumera as hipóteses em que haverá litigância de má-fé. Além deste, outras menções, como o do artigo 322, dão maior concretude à exigência. Artigo 322, o pedido deve ser certo. Parágrafo 2º. A interpretação do pedido, considerado o conjunto da postulação, observará o princípio da boa-fé. Cooperação. Artigo 6º e 357 do CPC. O princípio da cooperação, ele é desdobramento da boa-fé e da lealdade processual. Exige que as partes colaborem para que o processo evolua adequadamente. O artigo 357 não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, e deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato e de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações. O magistrado, por sua vez, ele tem deveres, como o de prevenir as partes quanto a deficiências ou insuficiências de suas manifestações e de esclarecer eventuais dúvidas a respeito de suas determinações.